Olá, crianças! Vamos iniciar aqui a leitura, nas páginas 156 e 157 no livro de português. Então, para iniciar, tem uma pequena introdução que diz o seguinte: que acontecimento poderia ter ficado gravado na memória de três irmãs? Essas irmãs são Laura, Tâmara e Marina. Isso aconteceu quando elas foram passar as férias na Antártica. O texto a seguir foi escrito por Laura. Observe o título Sopa de Baleia e a foto do texto. O que você acha que será relatado nesse texto? Então, gente, aqui é a leitura. Essa leitura, ela vai ser realizada de forma pessoal. Por quê? Porque é relatado por apenas uma pessoa, que é Laura. Então, eu quero que vocês entendam que o relato pessoal, ele é construído em primeira pessoa, né? Eu. Então, é importante que vocês vejam que Laura vai fazer um relato pessoal da experiência que ela teve na Antártica, né? As férias que ela passou na Antártica. Então, o relato pessoal, né? É pessoal, em primeira pessoa, certo? Ela quem está fazendo o relato, né? Por isso que é relato pessoal. Então, aqui o título se chama Sopa de Baleia. Então, numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco, eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então, esse relato feito por Laura, né? Férias na Antártica. Então, gente, vamos interpretar melhor esse texto. Esse texto ele foi feito em relato pessoal. Então, como eu já disse, né, o relato pessoal ele é construído em primeira pessoa, eu. Então, é importante vocês diferenciar os gêneros, né? Esse gênero aqui é relato pessoal. Então, gente, esse texto aqui, ele está em forma de metáfora. O que é isso, professora? Metáfora. Gente, metáfora é uma expressão figurada. Ou seja, por exemplo, vocês conhecem sopa, né? Daquela mistura com macarrão, com carne, né? Aí tem aquele caldo bem grosso, né? É a sopa que vocês conhecem, não é? Mas aí veio esse nome para essa leitura aqui, sopa de baleia. Então, como é que vocês podem entender essa sopa de baleia? Gente, sopa aqui é um nome figurado, certo? Que veio apenas mostrar que, devido ter muitas baleias jubarte ao redor do barco, né? Então ela decidiu dizer que parecia uma sopa, né? Tantas baleias ao redor do barco, parecia uma sopa. Então, ela apenas usou a palavra sopa em sentido figurado para que vocês pudessem entender que eram tantas baleias rodeando o barco que parecia uma sopa. Então, é apenas uma palavra em sentido figurado, né? Uma metáfora para expressar a quantidade de baleias rodeando o barco, tá bom?
Então, gente, o texto, né, ele diz que eram tantos borrifos, né? Então, essa questão, o que é borrifos? Né? Borrifos, gente, é quando a água é espalhada, certo? Em forma de gotas. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, agora atualmente, né, a gente tá usando muito álcool líquido. Então, a gente bota naquele recipiente e através dos borrifos, né, que a gente vai apertando e vai saindo o líquido, né? Então, a água o álcool, né, vai saindo ali bem espalhado, né? Então, isso significa gotas, né? Borrifo significa espalhar em forma de gotas, né? Então, gente, nesse caso aqui, ela se referiu aos borrifos, né? A quantidade de água que as baleias estavam jogando para cima, né? Então, gente, o texto também falava que as baleias, elas eram muitas e elas ficaram rodeando o barco. E elas ficaram, né, surpreendidas pela quantidade de baleias que estavam rodeando eles, tá bom? Então, basicamente, a interpretação é essa, né? Vocês podem tirar suas próprias conclusões, tá bom? E socializar. Aqui embaixo fala sobre as autoras, Laura, Tâmara e Marina. E fala aqui sobre a biografia, um pouco da história delas, né? Que elas são filhas do navegador Amir Klink. E em 2006, as meninas, que na época só tinham 6, 9, né? Laura e Tâmara, 9 anos, elas viajaram com os pais para a Antártica. E em 2010, as irmãs lançaram o livro Férias na Antártica, na qual relatavam suas descobertas e experiências da viagem, tá bom? Então, vamos para a atividade sobre essa leitura. Aqui na interpretação do texto, atividade oral e escrita, na questão 1, diz assim: a história que você leu é um relato pessoal. Então, o relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. O relato que você leu foi feito por Laura Klink. Localize no texto as respostas para essas questões. Então, na letra A diz o seguinte: o que chegou perto do barco? Então, o que chegou perto do barco, gente, foi o quê? Várias baleias, né? Olha, várias baleias jubarte, né? Elas estavam rodeando o barco. Então, vocês vão colocar aqui a resposta: várias baleias. B, onde as meninas estavam? Elas estavam dentro de um veleiro, né? Tem lá no texto, vocês vão procurar no texto, certo? Aqui as respostas, vocês vão ler aqui e vão encontrar as respostas, ó. Aqui diz que elas estavam no barco, tá bom? Ó, em vários momentos no texto faz essa referência. Na questão C diz o seguinte: quando o fato aconteceu? Então, aconteceu numa manhã bem cedo. É importante que vocês leiam o texto direitinho para que saibam interpretar e encontrar as respostas. Na questão 2 diz o seguinte: marque com um X o quadrado com a resposta que indica o que aconteceu no relato. Aí aqui tem as opções. No primeiro quadradinho tem assim: várias baleias atacaram o barco. No segundo quadradinho diz: muitas baleias rodearam o barco, né? Claro que é essa. No terceiro quadradinho, uma baleia seguiu o barco. Não. No último quadradinho diz o seguinte: 2 baleias pediram comida. Não, gente. Tem lá aqui no texto, ó.
Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Então, gente, e aqui no início do texto também diz, ó, e uma baleia veio bem perto do barco. E depois que elas perceberam que tinham outras baleias também. Então, vocês vão marcar a opção no segundo quadradinho, onde diz muitas baleias rodearam o barco. É a opção correta, tá bom? Na questão 3 diz o seguinte, agora responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleia a esse relato? Então, como eu expliquei para vocês, né, sopa no sentido figurado, né, trazendo essa metáfora de sopa para mostrar que eram muitas baleias rodeando o barco, certo? E a sugestão de resposta do livro diz o seguinte, ó, o título foi dado porque havia muitas baleias cercando o barco, tá bom? Então, por isso, sopa, né, sentido figurado, só para mostrar que eram muitas baleias rodeando o barco. No 4, na questão 4, diz o seguinte, desenho como você imagina o que Laura relatou. E aqui vocês vão fazer um desenho, certo? Onde vocês podem fazer desenho sobre o que Laura falou, né? E no texto ela fez o relato dela, dizendo que tinha muitas baleias, né? Elas borrifavam muita água, né? Devido às narinas delas ser lá em cima, não é na frente, é lá em cima. Então, elas ficam jogando água para cima, né? Através das narinas. Então, vocês podem desenhar baleias, né? Vocês podem desenhar o barco com as baleias ao redor. E aí, podem pintar o desenho de vocês para colorir, bem bacana, tá bom? Então, esse aqui é um momento lúdico da atividade. Já na questão 5, diz que é uma atividade em dupla, não tem como, né? Porque nós não estamos em sala de aula. Mas aqui o livro diz o seguinte, porque vocês acham que o barco ficou balançando? Conversem e escrevam uma frase para explicar. Então, aqui a sugestão do livro diz o seguinte, o movimento das baleias provocou ondas que balançaram o barco, né? Por isso que o barco ficou oscilando devido várias baleias ao redor do barco, né? Por isso que ele ficou balançando, tá bom? Então, basicamente, gente, era a leitura, o relato pessoal e a interpretação do texto.